Boa tarde, Raí. Nosso convidado está chegando, gente. Olá, Raí, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Essa é a galerinha do 7º ano, que estão todos ansiosos para ter essa palavrinha com você, rapidinho. Que bom, espero não decepcioná-los. Jamais, em hipótese alguma, eu acho que você vai nos inspirar. Olha, Tomara. gente, Rai é chique, viu, gente? Olha, Rai, vocês acreditam que além dele ser graduado em Geografia, ele também tem mestrado? Pois é, ele tem mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, gente. É outro nível. Pois é. Palmas para Rai! É isso aí, gente. Ele vai nos inspirar. Rai, pode ficar à vontade para se apresentar. Então, meu nome completo é Rai Vinícius Santos. Meu nome na política é Rai Orlando, devido ao sobrenome forte da minha família nesse segmento, porque a gente também precisa fazer um marketing pessoal nesse cenário, né? Sou graduado, como Ed já adiantou aí, em Geografia. Fiz mestrado com ênfase em Dinâmica Ambiental na Universidade Federal de Sergipe. Fui vereador, estou vereador, melhor. Estou vereador neste mandato, é o último ano do mandato. Fui candidato nessas últimas eleições de 2016. Finalizando agora, fui presidente 2 vezes da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, dentro da casa, da Câmara de Vereadores, e agora estou na militância partidária política aqui no município de Calçado. Sou de Calçado. Olha aí, para quem estava curioso para saber de onde ele é de Calçado, cidade vizinha aqui da nossa querida Lajedo. Tem algumas perguntas, né, gente, que vocês querem fazer. Vamos lá, acho que Andrew vai fazer a primeira pergunta, não é isso, Andrew? Aham. Posso fazer? Vamos lá. Pode sim, Andrew. Qual a função dos vereadores? Então, Andrew, e para toda a turma, a função do vereador, eu considero, não somente eu, mas quem tem um conhecimento do ramo político entende que a função do vereador e o trabalho do vereador é o mais importante dentre as classes políticas. Mais importante que de presidente, mais importante que deputados federais, estaduais, senadores, prefeitos, enfim. Eu vou explicar por quê. Porque o vereador, nós acreditamos que é o político que está mais próximo do povo e é aquele que conhece mais as necessidades do povo. É aquele que conhece a sua casa, é aquele que conhece a sua família, que conhece por nome, que conhece os membros da casa, as pessoas, as necessidades. Então, logo, nós consideramos a função do vereador a mais importante neste cenário político que nós temos aí. E dentre as funções principais, se você perguntar, se você fizer alguma pesquisa em qualquer outro ambiente, enfim, que você queira, sempre vai haver essas 2 discussões. Que a função primeira do vereador é fiscalizar as ações do executivo, ao mesmo tempo, que você legislar, criar projetos, participar da votação de requerimentos, das reuniões ordinárias da Câmara Municipal. Então, assim, as discussões, elas permeiam essas 2 áreas, fiscalizar, criar projetos e votar esses projetos. Mas, assim, eu considero que, além disso, existe uma importância ainda maior dada ao trabalho do vereador e à função do vereador, que é aquilo que eu já adiantei um pouco sobre essa questão da participação nas comissões, que nós somos designados nas casas. Quando eu falo casa, significa a Câmara Municipal dos Vereadores. Cada vereador participa de 1 ou 2 comissões, que fazem com que você tenha uma visão ampla de tudo aquilo que está acontecendo no município. Particularmente, é onde eu me sentia mais à vontade, porque quando eu participava dessas reuniões, participo ainda dessas reuniões, isso me dava condições de fiscalizar de uma forma melhor, por exemplo, a assistência social do município, a saúde do município e a educação do município. Nós fazemos também reuniões para discutir, convidamos pessoas desses segmentos. Eu estou falando mais especificamente desses 3, porque era que eu participava. Chamava as pessoas para as reuniões, participavam mais ativamente dos conselhos municipais,
E aí a gente abre um parêntese para ver o quanto que é necessário a participação da população nos conselhos municipais, a participação efetiva, não somente de nome. Porque isso permite ao vereador ter uma noção um pouco mais ampla, abrangente das ações que o executivo está trabalhando no município, ao mesmo tempo que um efetivo trabalho daquilo que nos compete. Então, dentre as coisas que eu considero como função do vereador, posso elencar isso aí que eu falei para vocês. Ô, Raí, no caso, quando o Raí coloca que fiscaliza o executivo, para ficar mais fácil para a galerinha entender, quem seria aí o poder executivo? Sei, e o poder executivo é o prefeito. São aqueles que executam. São o prefeito, governadores e o presidente da República. Que, como nós sabemos, são poderes independentes, né? O executivo, o legislativo, os vereadores, né? Os deputados que são do legislativo e o judiciário, que é o poder judiciário. Mas, assim, o executivo... Existem práticas próprias do governo, do executivo, que devem ser fiscalizadas pelo legislativo. Então, o trabalho do vereador é você cuidar das contas do município, é você fiscalizar se o prefeito está fazendo, cobrando de uma forma mais clara e firme as ações, a transparência pública, para que a população, já que o vereador é a voz do povo no poder, né? É o povo no poder, para que o povo tenha acesso a essa transparência e ao cuidado também com um recurso que é do governo, mas que é nosso, né? Que vem dos nossos impostos, que vem do governo federal, enfim. Então, é por aí. Então, se o prefeito estiver fazendo algo de irregular, cabe aos vereadores denunciarem, né? É exatamente isso. O vereador é quem tem o poder, a autonomia para recorrer ao Ministério Público, né? E fazer também essa questão de divulgação das ações que estão sendo feitas de forma irregular. Por isso também que é importante o governo ter esse cuidado de deixar as contas, deixar as ações de uma forma bem mais transparente, que é para todo mundo entenda. E assim, uma coisa de o pessoal da turma que eu acho, eu considero também, ao mesmo tempo, que deveria se haver, isso é uma crítica que eu faço ao sistema, deveria haver uma transparência um pouco mais fácil do povo entender. Porque se você vê, tem coisas que só um técnico informático vai conseguir identificar, né? Quando tem lá no portal da transparência, que é um portal via internet, que é disponibilizado as informações para colocar as informações do município, a questão da transparência pública. Então, assim, é uma crítica que eu faço. Então, se houver uma forma de facilitar o acesso à informação ao povo comum, seria bem mais fácil do povo fiscalizar junto aos seus vereadores, que também não é só função do vereador fiscalizar, é de todo o povo, né? Isso a Constituição garante. Eu não vou me recordar agora qual capítulo, inciso, mas a Constituição garante também que o povo tenha essa autonomia de fiscalização do Poder Executivo. Muito bem, acho que ficou bem claro, não foi, gente? Ficou claro para vocês? Para mim ficou muito claro. E reforçou que, olha, tem que votar direitinho, tanto para prefeito como para vereador também, porque ele que vai ficar de olho aí na administração municipal, como também é ele que vai criar leis e votar os projetos, não é, Raí? Exatamente isso. Tem uma pessoa que quer fazer outra pergunta, não é? Acho que é a Ili. Fala, Ili, tua pergunta. É a nossa blogueira, Raí, a blogueira da turma. Tá bom, depois ela me dá uma coisa. Quanto tempo dura o mandato dos vereadores? Então, o mandato dos vereadores demoram 4 anos, né? Tem essa duração de 4 anos, podendo haver reeleição. Ele pode se candidatar quantas vezes ele quiser, que não vai haver problema. Diferente do executivo, quando você se candidata a governador, a prefeito ou a presidente, você só pode ter um mandato estendido, ter um mandato estendido, 2 mandatos, né? Você só pode se candidatar você só pode se eleger consecutivamente 2 vezes seguidas. Depois, você pode passar um período, pode voltar a se candidatar novamente. Mas no legislativo, você não tem essa limitação. Então, você pode se candidatar quantas vezes quiser. Inclusive, aqui em Calçado, tem vereadores que têm mais de 20 anos de mandato, né? E estão se candidatando novamente. São mais de 20 anos como vereador. Caramba, olha aí, gente. Tá vendo? Se elegeram aí de forma consecutiva, não é, Raí? E aí, ficou claro, Isso. Galerinha? Ficou claro? Ó, 4 anos é o mandato de um vereador. Sim. Caso ele queira, né, ele pode se candidatar de novo. E se ele vencer, aí ele vai ser vereador de novo. Não é isso, Raí?
Nós temos aqui a Exatamente. terceira Pode se pergunta, que candidatar vai ser quantas feita vezes. pelo Pedro Arthur. Para ser vereador no Brasil atual, as exigências são as mesmas que a do Brasil colonial? Graças a Deus, não. Por que que eu coloco isso? Porque no Brasil, né, na época da República, enfim, a professora de História, por favor, me corrija, eu até anotei para não esquecer, para não errar assim, algumas coisas que eu estava revendo aqui. Naquela época, você precisava, para ser vereador, tinha que ser homem, branco, maior de 21 anos e fazer parte da elite oligárquica da época. Ou seja, é toda uma segregação social que havia naquele tempo, social, racial, de gênero, enfim. Hoje, você precisa ser maior de 21 anos e gozar dos seus direitos políticos, né, atualizados. Ou seja, hoje você precisa ter 21 anos e ter votado nas últimas eleições e não ter nenhum problema com a justiça eleitoral. Então, se você tem maior de 21 anos, homem, mulher, independente de raça, cor, gênero, enfim, você pode participar, concorrer ao pleito nas eleições, né, para o cargo de vereador. Então, que bom que não acontece da forma como acontecia. Olha aí, gente, tá vendo? Ó, nas câmaras municipais, por exemplo, eu jamais poderia, porque eu sou mulher, né? Agora, hoje em dia, eu posso, né, Raí? Pode sim, Édia. Inclusive, lá na casa, lá em Calçado, lá na Câmara, nós temos uma vereadora, né? E agora concorrendo, tem outras candidatas, enfim, espero que isso possa aumentar, né, nas câmaras municipais. No caso, lá em Calçado, tem uma mulher como Tem vereadora, uma só mulher. uma. E é interessante você assim falar sobre isso, porque toda campanha, todo partido precisa ter uma porcentagem da candidatura feminina. Ou seja, nós estamos, só um exemplo de Calçado, nós temos 4 mulheres candidatas para 13 candidatos no total, ou seja, de 13 candidatos, 4 precisam ser mulheres, porque senão não fecha a coligação, que na verdade esse ano não é coligação, é a campanha, de uma forma geral. Então, assim, é cada vez mais importante a presença da mulher no cenário político aqui nos municípios, né? Muito bem, acho que ficou bem claro, não foi, galerinha? Ficou claro para vocês e para mim ficou. E aí, gente, alguém tem mais alguma pergunta para o nosso convidado? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho um não. Tem alguma curiosidade e tal? Ele é vereador de uma cidade aqui, ó, bem vizinha nossa, que é a cidade de Calçado. Deu para anotar tudo direito? Eu tenho uma pergunta. Olha, a blogueira tem uma pergunta, Raí. Tá bom. Qual as maiores mudanças que o senhor quer fazer em Calçado? É interessante. E, assim, é importante também de explicar. Para quando o vereador chegar pedindo o voto de vocês futuramente, enfim, não sei se vocês já votam, vocês já têm idade de votar nessa eleição, enfim. Mas quando chegar a oportunidade, é importante vocês saberem. Às vezes, eu vejo os candidatos chegando com um bannerzinho, um folderzinho assim, para colocar as suas propostas, enfim, eu acho isso muito interessante. Só que, ao mesmo tempo, é importante entender que o vereador, muitas vezes, ele não tem essa autonomia de executar. Ele pode propor, e aí é que está a grande diferença. A gente propõe, a gente coloca as ideias em prática. Aliás, a gente coloca as ideias em discussão. A gente vota na Câmara, se tiver maioria, aquilo que a gente solicita vai para o prefeito, e aí ele que vai ver se, dentro das possibilidades do município, há a possibilidade, né, de executar aquilo, de fazer aquele projeto acontecer. Eu não sou candidato agora para essa próxima eleição, não estou me candidatando. Porém, quando eu era candidato há 4 anos atrás, eu tinha muita vontade de que, novo, saindo, que eu tinha na época 23 anos, né, saindo da faculdade praticamente, já estava entrando no mestrado, já estava no mestrado, eu sonhava com a educação como uma grande transformadora da sociedade. E ainda continuo acreditando. Então, os meus maiores projetos eram voltados para isso. Como a gente é de uma cidade pequena, a gente é de
de um lugar que, às vezes, e tantas vezes nos falta oportunidade, com que a gente pudesse oferecer uma educação de qualidade, cursos voltados para a cultura, cursos pré-vestibular, cursos profissionalizantes, para a gente oferecer para a nossa juventude ter perspectiva e não ter que tantas vezes sair daqui para buscar uma melhor qualidade de vida em outros lugares. Então, eu sempre procurei trabalhar por isso aí, mas também com um olhar voltado para o esporte, para a agricultura, que é o carro-chefe aqui da economia do município. Então, sempre eu procurei trabalhar por essa área, né? Pensando na possibilidade da gente criar perspectiva aqui no município. Agora eu tenho uma pergunta, Raí, por que tu não quiseste mais continuar no Legislativo? Porque, Edia, eu tenho outras perspectivas hoje, sabe? Eu tenho outros objetivos hoje. Não é que eu estou fechando as portas da política. Eu não vou dizer que não participarei mais, né, de forma efetiva, pleiteando algum cargo no cenário legislativo. Mas que agora eu tinha outros objetivos, estava vendo que a política também, em outros aspectos, não era aquilo que eu estava imaginando. Eu não poderia, não conseguir fazer tudo aquilo que eu imaginava e que eu sonhava, então preferi agora me dedicar a outras coisas para que de efetividade. E também outra coisa que me levou a não querer é que o meu partido, né, o meu candidato a prefeito nas últimas eleições, ele não ganhou. Então, você ser vereador de oposição no município pequeno é um grande desafio, porque as pessoas acham que é de uma forma, mas na verdade não é. Acha que a gente tem poder de executar e na verdade a gente não tem. A gente pode propor, discutir e isso, infelizmente, muita gente não dá importância. Entendi, né? Ok. É impressão minha ou o Pedro Arthur queria fazer alguma pergunta? Você costuma dar uma atenção maior para lugar de baixa renda, como favela e tal? Eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Você costuma dar uma atenção maior para lugares mais pobres, como favela, essas coisas assim? Sim, Lugares. sim. Inclusive, e assim, é importante porque na nossa realidade aqui do município de Calçado, a gente tem realmente essas áreas que têm uma vulnerabilidade social um pouco maior, mas também na zona rural. Inclusive, eu sou da zona rural. Eu sou de um sítio chamado Pitombeira, né? Então, assim, a população da zona rural, unida a essa população das regiões mais carentes dentro da cidade, a gente precisa ter um cuidado maior, porque eles estão em vulnerabilidade, eles têm um déficit muito grande na questão social, né? Que, por exemplo, questão de saneamento básico, questão de oportunidades, principalmente para os jovens, questão de esporte, questão de muitas dessas pessoas vivem uma dependência enorme da prefeitura, digamos assim, e acho muitas vezes que os prefeitos ou que os vereadores estão fazendo alguma coisa porque são bonzinhos e, na verdade, não é. Nossa obrigação olhar e ter cuidado e atenção com as pessoas. Quando é feita uma ação do governo municipal unido à Câmara de Vereadores, isso não significa dizer que o político fez mais do que a obrigação, não, porque é obrigação e principalmente dar essa atenção voltada para as classes, para a classe baixa, né, para a classe menos favorecida pela sociedade. Pronto, pois, Rai, a gente agradece imensamente sua participação. Acho que foi muito esclarecedor, inclusive para mim. Aprendi muito. Eu acredito que meus paixões também, tá? Agradecemos muito e quem sabe, futuramente, né? Você pode até ir até o colégio e tal, e poderemos aí compartilhar um pouco da sua presença e poder, enfim, dar continuidade a essa discussão que eu tenho certeza que foi muito boa, que foi muito favorável. Agradeço muito mesmo, e eu só queria te pedir para tirar uma foto, tá bom? Inclusive, alguns estão com a câmera desligada, Raí, porque alguns não têm câmera no computador, ou então está já descarregando, e outros estão com vergonha mesmo, sabe? Mas aí, galerinha, quem puder ativar a câmera agora só para a gente tirar a foto, eu agradeceria bastante. Vamos lá, para a gente poder tirar uma foto bem linda com o nosso convidado Raí, mestre, olha aí, vereador da cidade de Calçado. Ande.
Olha só que esse povo é tão lindo, meu Deus do céu. Eu estava dizendo a eles que quando terminar a pandemia eu vou dar fazer um monte de carinho neles, que é apertar na bochecha. Já tá certo, sabe, Raí? Vamos lá, vou tirar a Muito foto. bem. Está uma foto bem linda. A gente. Raí, muito obrigada mesmo. E futuramente pode contar comigo também se alguma coisa que você precisar, tá bom? Tá bom, Ed. Eu que agradeço, viu? Estou à disposição. Quando precisar, espero estar com vocês outras vezes para a gente conversar nesse bate-papo gostoso. Então, que bom. Eu que agradeço vocês. Estou à disposição. Excelente tarde, Raí. Vocês Tchau. também. Boa. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente? Deu para tirar as dúvidas direitinho Entendi sobre o tudo. poder legislativo? Sim, entendi. Deu, né? Anotaram aí direitinho a pesquisa? Nunca que eu sabia que o vereador era mais importante que o prefeito. Pois é, ele que fiscaliza tudo que o prefeito está fazendo. Inclusive, quando ele falou assim que o vereador ele não tem o poder de executar, é que, por exemplo, se alguém disser assim para o vereador, olhe, por favor, eu quero que o senhor faça o calçamento da minha rua. Ele não tem o poder de fazer o calçamento da rua, mas ele pode, né, fazer um projeto pedindo ao prefeito, tá, que faça o calçamento daquela rua. Deu para entender? Quem vai fazer o calçamento vai ser o prefeito, mas é ele que dá a ideia, é ele que faz a lei. Entenderam, né, gente? Entenderam? Sim. Eu achei ele Muito muito bem. legal, ele explica bem, tirou todas as minhas dúvidas. Pois é. Naquela hora eu fiquei nervosa, fui perguntar, eu fiquei com medo de falar besteira. Aí Ficou eu um pouco fiquei nervosa, né? Mas é normal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui deixa eu ver aí as anotações de vocês. Deu para fazer direitinho? Eu não Não. terminei ainda, mas quando eu Nem terminar, eu. Quem conseguiu fazer direitinho? Era ele falando, eu tentando escrever. E foi, Que né? era muita informação. Eu não consegui entender o primeiro do pra mim. Tu não, travou tudo, foi para você? Aí tu não conseguisse entender? Só na primeira pergunta. eu achei interessante ele falar que ele dá uma atenção maior para a favela, até porque eu sou madalena. Foi, Tem que ele dar, né? foi. Porque Para as pessoas de baixa renda, sabe como? Ele sempre procurou fazer projetos voltados para as pessoas de baixa renda. Olha, ele falou o Porque eu seguinte, ó, quem moro perdeu a primeira pergunta? Ele falou que o vereador, ele tem a função de fiscalizar, tá bom? Para quem perdeu, olha. O vereador tem a função de fiscalizar, certo? Ele tem a função de fiscalizar, certo? As contas e a administração do prefeito. Então, se o prefeito estiver fazendo alguma coisa de errado, ó, são os vereadores que vão pedir ajuda ao Ministério Público. Além de Eu achei muito fiscalizar, bom o isso, vereador ele dar uma também tem a função de legislar. Coloquei O no que é primeiro. legislar? Legislar é fazer leis. Tá vendo? Legislar é fazer leis. Então, o vereador também tem essa função, fazer leis. Outra coisa, o vereador também tem a função de criar projetos, tá bom? Ele falou isso. Também tem a função de criar projetos e votar projetos, tá bom? Por que votar projetos? Olha, para quem não conseguiu. Por que votar projetos? Vamos supor aqui que cada vereador colocou 100 projetos. E aí, vocês acham que o prefeito vai ter dinheiro de colocar os 100 projetos em prática? Vai ter, gente? Não, a não ser que seja, sei lá, o presidente. Não vai ter. Aí, o que é que eles fazem, Pedro e Arthur? Aí eles votam daqueles projetos de leis apresentados, quais são os mais importantes. Deu para entender? Ah, entendi. Vamos supor que desses 100, o prefeito, o município, aqui em Lajedo, vamos supor que aqui em Lajedo o prefeito só tem dinheiro para fazer, dos 100 só tem dinheiro para fazer 10. Aí cabe aos vereadores votarem e escolherem os 10 projetos que vão beneficiar mais a população. Deu para entender? Entendi. Deu para entender, né?
Por Eu isso que gostaria o só papel, dele por dar uma isso que o atenção vereador é maior muito para a luta de importante. baixa renda, porque eu sou de favela. Pois é, Pedro, por isso que o papel do vereador é muito importante. Ou seja, já imaginou se um vereador mal intencionado, ele vota em um projeto que não favoreça a população? A população vai ser o quê? Vai ser prejudicada, principalmente os que não têm tanta condição, os que às vezes não têm como. Exatamente. Por isso que é muito importante votar. Por isso que é muito importante eleger um vereador que entenda, que conheça a população da cidade. Professora, posso ler como é que ficou primeiro? Pode. Ficou assim. Tem a função de fiscalizar as contas e administrações do prefeito. Também tem a função de criar leis, criar projetos e votar projetos. Então, se o prefeito estiver fazendo algo de errado, o vereador pode denunciar. Show de bola. Outra coisa, antes, durante o Brasil Colônia, as mulheres poderiam participar das câmaras municipais? Não. Poderia Não não. Hoje em poderiam, dia a era mulher pode se só, candidatar? era só Tem que ser branco, branco, tem mais de mulher. 21 anos e homem, tem que ser homem. E fazendo sei que lá. E tinha também, ó, que ser rico, tinha que ser da elite, ó. Verdade. Tinha que ser branco, tinha que ser branco. Isso, Eu tinha achei que ser muito. branco, tinha que ser homem, ter a partir de 21 anos e deveria ser da elite, que era o que eles chamavam de homens bons. Naquele tempo, brancos eram pessoas boas, negros não eram. Isso. Ou seja, a professora Uma Edja, pessoa no século tinha XVI, mais poderia capacidade. participar de uma Câmara Municipal? Sim ou não? Não. Nem eu, nem a senhora. Bem que eu sou Não. pardo. Poderia não, vice. E nem Nenhum de eu, porque eu vocês sou mulher poderiam, também. vocês não têm 21 anos? A verdade. Nenhum. Professora, eu me E o lembro nome que de eu já vocês? vi Ninguém aqui visitar a poderia, ó. Câmara de Como é, Lagedo. Gabriel? Espera aí. Tá? Enfim, deu para entender direitinho, né? Aí eu quero que vocês me enviem a foto das anotações de vocês, tá bom? Eu vou encerrar essa reunião e vou abrir outra por conta do tempo, ó. Tá vendo que tá encerrando? Ô, professor, o que ele falou? O mandato do vereador dura 4 anos, como o prefeito. Só que ele disse alguma coisa que pode se candidatar novamente. Isso, é porque assim, o vereador ele pode se candidatar quantas vezes ele quiser. Entendeu? Já o prefeito não. O prefeito, digamos, vamos pegar o exemplo da cidade de Lagedo. Quem é o atual prefeito da cidade de Lagedo? Rossini. Rossini. Antes de Rossini, quem era? Há 4 anos atrás, quem era? Não era Antônio João, não era? Não. Rossini também. Sim. Aí ou seja, ele foi eleito 2 vezes para ser prefeito de Lagedo. Nessas eleições desse ano, ele pode se candidatar? Não, por isso Não foi pode. Aléu. Isso que é Dalmo Duarte, por isso que é ele. Exato. Porque o vereador ele pode se candidatar quantas vezes ele quiser. Entendeu? Quantas vezes ele quiser. Por mais que ele venha 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos sendo vereador, se ele quiser se candidatar, ele ainda pode. Mas o prefeito não. O prefeito, caso ele seja eleito, ele só pode se candidatar 2 vezes. Só 2 vezes. Aí tem que ter uma pessoa diferente. Aí quando tiver outro prefeito diferente dele, é que ele pode voltar a se candidatar de novo. Deu para entender aí? Sim, e o professor, eu tô anotando aqui, eu coloquei 4 anos, assim como o prefeito. O vereador pode se candidatar quantas vezes quiser, mas o prefeito não. Caso ele queira. Caso ele queira, tem que esperar o mandato de outra pessoa para ele poder se candidatar de novo. O prefeito só pode ter 2 mandatos consecutivos, tá? O prefeito, que foi o que aconteceu com o prefeito Rossini, aqui em Lagedo, tá? Lembrando, eu estou citando o exemplo, tá? Estou citando Esqueci que eu falar, vocês entendam. Ele tem que esperar. Isso, ele tem que esperar outra pessoa. Isso. Para anotar tudo certinho. Exercer o seu mandato. Exercer. O mandato. Pronto, mandato. Para daí poder se candidatar de novo. Porque vocês sabem, né? Que começa a chegar e dizer, eita, eu vou ser prefeito. Você tem que ser o quê? Eleito. Ô,
professora, o prefeito só pode se candidatar 2 vezes, né? Isso, ele só pode se eleger por Duas 2 vezes consecutivas. seguidas. Mas, Ah, tá. tipo, se Antônio João ganhar essa, e aí na próxima, Rossini pode se candidatar, né, professora? Pode se candidatar. Já pode. Entendeu? É isso aí, Andrew. Acertou direitinho. Porque aí já vai ter tido uma pessoa diferente. Aí ele vai poder voltar a se candidatar. Professora, então, Amor. resumindo, a pessoa, exemplo, pode 8 anos, aí passa mais 4 anos com uma pessoa, aí passa mais 8 anos, aí pode mais 4 Isso. anos outra pessoa, aí vai assim. Exatamente. Só pode se eleger. Né? Exatamente. Isso aí, Henrique. Entenderam direitinho. Né? É como eu coloquei aqui, olha. O prefeito só pode se eleger por 2 vezes consecutivas. Ele teve 2 mandatos, ficou 8 anos governando, aí chegou a hora de dar a vez a outra pessoa. Aí quando essa outra pessoa governar, aí é que ele pode se candidatar de novo. Lembrando que tem que vencer as eleições para ser prefeito ou vereador, viu? Não é só chegar e dizer, eita, eu vou ser prefeito, Lajeado. Se fosse assim, eu tava lá. Isso aí, gente, eu vou ser prefeita da Lajeado. Não é Vamos assim. lá, paixões! Hashtag professor. E se eu Hashtag fosse prefeita Ed. vereadora, eu ia votar uma lei para todo... Eu ia cantar, minha gente. Eu ia votar uma lei para todo mundo de Lajeado ser obrigado a ir para meus shows. Não ia ser um sucesso? Eu votava, professora, eu votava. Lindo! Iria ser um sucesso, né? Uhul! A professora tá achando que tá no palco. Lindo, oi, galera. Uhul. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não. Não? Tem não? Tá Ô, bom. professora, eu votava Eu eu ia de ficar assim na ponta do palco. Me dá autógrafo! Autógrafos, é isso aí, olha aí, tá vendo? Ó? Pronto. Aí quem fez, que anotou tudo direitinho, mande a foto para eu colocar aquele bichinho lá e eu vou abrir outra reunião, tá? Que vai cair, ó. Eu tô Vai quase. cair. Só tô tentando eu não aqui sei resolver um também. pouquinho o terceiro quesito. Tá. Eu vou abrir outra reunião, tá certo?